Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre coronavírus e a forma de pensamento, aonde eu coloco o meu foco. Para quem não me conhece, eu sou Eliane, psicóloga e terapeuta sexual e também tenho especialização em hipnoterapia. E por isso que eu quero falar sobre a questão do coronavírus. Você reparou que logo quando surgiu a notícia, todo mundo ficou em pânico? Que as pessoas começavam a falar disso, só que não tem nenhum problema falar sobre isso, porque as pessoas precisam de informação. Mas a questão que eu quero que você pense é a forma com que é falado. Então, por exemplo, quando começou a criar-se todo mundo falando sobre isso, como que as pessoas falavam sobre isso? As pessoas falam sobre isso apenas do ponto negativo, você reparou? Só depois de um tempo é que começaram a falar realmente dos aspectos, por exemplo, de que é uma doença que ela tem os aspectos de uma gripe, ela é uma doença aonde, na verdade, é um vírus que ele impacta apenas, a taxa de mortalidade dele é apenas 3%, o foco maior dele são os idosos e as crianças, mas quando surgiu tudo isso, tudo causou um pânico geral. E as pessoas começam a ficar preocupadas, e as pessoas começam a ficar com medo, e as pessoas começam a falar sobre isso. Então, é isso que eu quero que você preste atenção. Aquela questão de tudo que eu coloco, o foco expande. Então, quando eu começo a ficar com medo, quando eu começo a ficar falando somente disso, quando eu começo a ficar lendo sobre isso, nossas redes sociais toda hora fica atualizando informações sobre isso. O que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando o foco na doença. Nós estamos colocando a nossa atenção na questão negativa. E o que mais a gente teme? Que isso aconteça. Então, como que, além de todos os cuidados que a gente precisa ter, o que eu quero que você preste atenção é esse padrão, é esse comportamento. Por quê? Porque a nossa mente, ela não diferencia a realidade da fantasia. Então, quando eu começo a ficar lendo sobre isso, quando eu começo a ficar apavorado de isso acontecer, eu tenho alguns adolescentes aqui que estão com muito medo disso. Os adolescentes têm falado logo lá atrás, quando começou as aulas, já estavam fazendo um movimento de isolar pessoas que chegaram de viagem. Então, quer dizer, esse medo, ele faz com que a gente coloque o foco naquilo que a gente não quer que aconteça. Você já reparou? Então, quando eu fico com medo de alguma coisa, eu tô colocando a minha atenção. E toda vez que eu coloco a minha atenção, eu atraio isso. E eu tô falando de atrair, não tem nada a ver com místico. Isso é física quântica. Perceba, se você está num lugar escuro e você coloca um foco de luz, o que acontece? Se expande. Então, o meu pensamento, quando eu fico determinadas coisas só pensando, a minha atenção está sendo direcionada para isso. E é o que eu falo. Então, quanto maior medo de algo, mais eu me aproximo disso. Então, eu quis trazer aqui especificamente essa questão da doença, essa questão desse vírus, porque isso é uma coisa que está se falando muito. Só que as pessoas falam muito de forma inadequada. Não que você não tenha que falar, mas cuidado aonde você põe o seu foco. E isso serve para qualquer setor da nossa vida, tá bom? Então, se eu coloco o foco nas coisas negativas, eu tenho grandes chances dessas coisas negativas acontecerem mais do que as coisas positivas, que é o que realmente a gente quer. Então, o que a gente faz? A gente não põe o foco onde a gente quer, a gente coloca o foco exatamente no que a gente não quer. Então, pense e filtre seus pensamentos, e aí você vai ver grandes coisas acontecer, eu tenho certeza disso, tá bom? Então, essa foi minha mensagem. Se você gostou, deixe seu curtir e compartilhe com outras pessoas. Tchau, tchau!